Estamos de volta com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, para falar sobre um tema que eu sei que o senhor gosta muito, que é a Liga. E o senhor é um defensor ferrenho da Liga Futebol Forte, que é um modelo. Estavam ali Atlético, Internacional, algumas outras grandes equipes do futebol brasileiro e muitas equipes médias e pequenas. E do outro lado, na Libra, alguns dos gigantes, como o Internacional, que é um gigante do futebol brasileiro, mas escolheu estar em outro processo. Por que essa opção do Inter e por que o Inter defende o modelo defendido pela Liga Futebol Forte? Bom, João, primeiro eu sou um entusiasta de uma liga única. Não abro mão disso e tenho defendido isso em todos os lugares, porque acredito que esse é o caminho para o futebol brasileiro, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma liga de futebol organizada. E isso faz com que potencialize o produto, e potencializando o produto, todo mundo vai ganhar. Então a gente tem defendido muito isso, né? E trabalhado muito para isso. E em algum momento, nas discussões que se teve de formação de uma liga, começou a se ter divisões, principalmente em relação àquilo que não deveria ser a primeira pauta, mas passou a ser, seriam as divisões das receitas. E hoje, as divisões das receitas do Campeonato Brasileiro, elas passam por uma distorção muito grande, né? Fruto de contratos que foram feitos num momento muito diferente do momento atual. Não existia a lei do mandante, não existia um conjunto de transmissões diferenciadas, como streaming, como outras questões. E isso, por óbvio, mudou o mundo da transmissão do futebol. E isso traz uma diferença daquele período para agora que a gente precisa corrigir. E isso, na formação de blocos, o Inter foi o último clube a aderir praticamente à Liga Forte Futebol. Ficou muito claro para nós de que o modelo de distribuição que a Liga Forte defende é um modelo mais justo, mais correto e que ajuda todos os clubes a crescerem e que diminui a diferença hoje, né, muito grande, principalmente dos dois maiores clubes, em relação aos demais. A gente trabalhou muito nisso, vem trabalhando muito nisso, em conjunto com clubes que estão na Libra, que estão na Liga Forte. E hoje nós nos encontramos num momento importante e crucial da definição disso, né? Para que a gente não tenha dois modelos de venda, de transmissão e um campeonato ainda organizado, né? Sem nenhum problema, mas ainda organizado pela CBF. O que é importante nisso? É termos um modelo único de venda e um modelo único de organização do campeonato, para que a gente possa ter o domínio de produtos, inclusive, que hoje não fazem parte das receitas dos clubes. Estamos defendendo isso, né? Estamos tratando disso nesse momento e acreditamos que, independentemente dos investimentos que estão sendo propostos, da forma como estão sendo propostos, é fundamental que a gente não perca nunca esse objetivo de estarmos numa liga única do futebol brasileiro, independentemente se é Libra, se é Liga Forte ou se é, quem sabe, uma terceira via construída a partir dessas questões. O importante é que a gente não tenha bloqueios nessa construção para que a gente tenha melhor resultado no final. O presidente do Botafogo, ou dono da SAF do Botafogo, ele disse que perdeu a paciência com o processo, que é muito moroso e que não vai mais esperar, que vai negociar individualmente a porção do Botafogo nesse processo. Pode estar perdendo o time a Liga no Brasil? É um risco que se tem, né? E como defensor de um processo que não tenha isso, eu acho que a gente está, por isso eu disse, num momento crucial de, independentemente de Botafogo, Vasco e Cruzeiro, né, terem tratado de sair de um movimento e se tornarem um grupo independente para negociar isso, não significa dizer que eles vão vender os seus direitos de forma independente, pelo menos é o que a gente entendeu, mas sim negociar de uma forma independente, seja com bloco, seja com outro, ou seja com uma nova formação. Eu acho que nós precisamos entender aonde estão as diferenças, e elas são poucas, na minha opinião, em relação não ao tamanho e volume de recurso, mas aos itens colocados, né? Se elas são poucas e basicamente se refere à divisão de recursos ao longo dos 50 anos, nós precisamos atacar isso de alguma forma e sermos maduros o suficiente para que entendamos, todos nós, que isso vai ser importante para todos e para o futebol brasileiro. Se a gente não tiver essa capacidade, infelizmente a gente vai correr num erro que já corremos no passado, de negociações fragmentadas, né? Com que a gente vai ter uma competitividade de um clube com outro, de blocos, mas no todo vai ficar muito dinheiro na mesa. Presidente, já estamos indo aqui para algum acúmulo de programa, né? Já ouvimos aqui alguns dirigentes e todos que passaram aqui, todos
disseram a mesma coisa, que uma liga forte no futebol brasileiro, com todos os grandes times unidos, isso vai gerar uma receita muito maior, todo mundo vai ganhar mais dinheiro, vai ser melhor para todo mundo. Se vai ser melhor para todo mundo, se todo mundo tem esse sentimento, o que falta para essa liga sair? Falta um entendimento dos clubes como um todo, os 40 clubes, né? Ou, vamos falar Série A e Série B, de uma forma de divisão desses recursos ao longo dos 50 anos. Hoje existe uma tese que concentra recursos e outra tese que desconcentra recursos. Isto está praticamente inviabilizando um acordo, né? E quando você tem esta tese inviabilizando o acordo, você tem que ver o que é pior ou melhor para o futebol brasileiro na sua grande maioria. E há que ter, na minha opinião, flexibilização de ambos os lados para que a gente consiga chegar no meio termo. Essa flexibilização que a gente tem que buscar. Acredito que ela ainda está longe por posturas mais enraizadas e eu não estou aqui dizendo que não são legítimas dentro das suas instituições. Seriam posturas de Corinthians e Flamengo mais especificamente, para traduzir claro. Eu não queria nominar, mas elas traduzem reflexos de contratos anteriores. Nós temos um contrato que está vigente hoje que traz uma distorção gigantesca em relação à distribuição de recursos, que é o contrato do pay-per-view. Eu aqui, presidente, não faço juízo de valor quando cito Corinthians e Flamengo, né? Cada dirigente defende o seu clube, a gente respeita todos os clubes e todos os dirigentes. Eu vou trazer dois dados. Mas historicamente, Flamengo e Corinthians, que têm torcidas maiores, e isso é bom que também fique claro, tem torcidas nacionais e maiores, mas tem um pedaço do bolo muito maior. O problema tá passando por aí. Eu vou trazer dois dados. O primeiro dado, tá? Em 2019, o mínimo garantido, que é uma parte do contrato de pay-per-view, que é garantido somente a 2 clubes, 3 clubes, o terceiro seria o Grêmio, mas 2 que estão trabalhando com esse tema mais fortemente, era de 200 milhões, enquanto que o valor gerado de venda de pay-per-view era 166 milhões. Então, em 2019, nós estamos falando aqui de 34 milhões de mínimo garantido, entre o que vendia e o que ganhava. Isso para 2024, hoje os 2 clubes vendem 98 milhões, eles baixaram de 166 para 98. Só que o que eles estão ganhando fruto dessa distorção é de 200 para 310 milhões. Eles arrecadam menos, mas ganham mais. A diferença que era de 34 milhões, passou a ser 212. E esta diferença está querendo se traduzir para o novo modelo. E nós achamos que isso não é real, porque os contratos vencem em 2024 e muito provavelmente, já dito pelas emissoras e por todos aqueles que fazem negócio com futebol, isso não é mais possível manter. Vou dar um outro número muito importante. Quando nós iniciamos a venda do pay-per-view em 2019, no novo contrato, todos os clubes faturavam 368 milhões de reais. Só Flamengo e Corinthians, como eu falei, faturavam 200. Essa pirâmide se inverteu. Hoje, todos os clubes saíram de 368 para 192 milhões e Flamengo e Corinthians saíram de 200 para 310, numa diferença 60% maior. Essa distorção, nós entendemos na Liga Forte que ela precisa ser, não estou dizendo que Flamengo e Corinthians têm a maior torcida do Brasil e merecem e vão ganhar mais. Mas essa distorção foi causada por um modelo de contratação que não vai existir mais. Então, portanto, se a gente puder diminuir esse efeito desse distanciamento para fazer uma liga única que nominalmente, eu tenho absoluta certeza, o valor nominal de Flamengo e Corinthians com uma liga unificada, vai ser maior do que ganham hoje. Eles vão ganhar mais, mas com um percentual talvez menor de diferença. Mas aí vem a principal pergunta. E só para terminar, João, esse é um modelo que já está consagrado nas melhores ligas do mundo. Nós não estamos inventando a roda. A La Liga é assim, a Premier League é assim. O que nós queremos fazer é algo que já vem dando certo. Porque se nós vamos criar um modelo tupiniquim, né? E mais do que isso, um modelo tropicalizado que mantém diferenças e que continua trazendo essas contradições, não vai ter sentido nenhum a gente criar uma liga. Mas aí a grande pergunta, presidente, como é que faz para combinar com os russos? Porque o senhor é presidente do Inter e tenho certeza que defende o coletivo, mas defende também os interesses do Inter. Do outro lado da mesa, tem o presidente do Corinthians, que defende o interesse dele, o do Flamengo, que defende o interesse dele, que tem lá o seu conselheiro, o seu torcedor, e é preciso chegar num acordo, alguém tem que ceder. Quem vai ceder e como é que vai convencer os russos, presidente? Por isso que eu digo, as decisões dos clubes são legítimas. E
E o Flamengo e o Corinthians têm legitimidade gigante para manter essa sua posição. O que eu estou dizendo é que esse é um fator que está dificultando, né? E sendo um fator que está dificultando, os demais clubes têm que buscar alguma fórmula de ceder, mas também é importante que esses clubes possam ceder alguma coisa. Esse é o ponto de encontro que a gente tem que chegar. E a gente vinha avançando nisso. Infelizmente, no último período, deu ficou um pouco mais difícil que isso acontecesse, mas a gente acredita que é possível, né? Que a gente possa criar algum mecanismo que faça com que Flamengo, Corinthians, né, que são os clubes com maior torcida, né, tenham essa diferenciação, porque é do trabalho e da natureza e do tamanho das suas instituições, mas que isso dentro da receita Campeonato Brasileiro, a gente possa produzir um bolo maior, dividir melhor esse bolo e fazer com que todo mundo ganhe.